Qual que é uma história, porque você é um grande estudioso, assim, da Bíblia. Eu gosto muito Puta, pra mim é o livro dos livros. Qual que é uma história que vira e mexe? Você conta que é carregado de uma boa história, que você sabe que vai servir para o empresário, para o empreendedor, para alguém que está começando, mas você sabe que essa história Cara, do ensino. Eu sei que é duro, porque eu nem não, sei. tem muitas. Posso escolher uma, mas não é a melhor. É simplesmente a que está vindo na minha cabeça, porque tem muitas. Deixa vir. Né? A que veio na minha cabeça agora é a parábola do filho pródigo. Serve para qualquer coisa. Por exemplo, esse ano passado, quer dizer, 2020, eu tive o privilégio de ser preletor lá lá do Flávio Augusto, no Powerhouse. No Powerhouse. Então, poxa, é uma grande, se não a maior conferência de empreendedores da América Latina, e eu era o preletor. E aí, eu perguntei, falei, Flávio, você sabe o que eu falo, né? Você não está imaginando que eu vou fazer uma conta para empresário prosperar, porque não é o que eu falo. Ou seja, eles têm que dizer, você sabe que eu... Você sabe que eu sou teólogo. Você sabe que eu vou pregar. Abra sua Bíblia, tô brincando. Mas eu vou usar... Sabe? Não, tudo bem. Beleza. O combinado não sai caro. Combinado não sai caro. Aí quando apertou o REC, começou... Eu falei assim, gente, eu quero contar para vocês a parábola do bom samaritano, que é outra parábola. Que eu vou contar agora para vocês é do filho pródigo. Cara, mas eu acho animal essa habilidade sua de usar os ensinamentos, cara, de Deus. Que estão dando certo há 2000 anos. Presta atenção, a questão isso? da Bíblia não tem a ver com fé necessariamente. É bom te deixar isso aqui claro. Que uma função até da teologia é explicar essa diferença. Uma coisa é sua fé, que você pode abalizar sua fé na Bíblia. Isso é uma coisa. Outra coisa é que a Bíblia é um livro histórico e filosófico. Você não precisa ter fé para ler a Bíblia. Justo. Está dando certo há 2000 anos, não tem nenhuma contradição há 2000 anos. Desde que foi publicada, nenhum arqueólogo, nenhum cientista, nenhum historiador, ninguém conseguiu falar, isso aqui não bate. Não, essa história está mal contada. E foi escrita por centenas de homens diferentes em milênios de distância e tudo bate, tudo confere. Tudo que está escrito lá. E outra coisa, você não precisa ser de fé para praticar o que está escrito, porque a maioria das pessoas já acredita que aquilo é verdade. Por exemplo, honrar pai e mãe. Você precisa ser evangélico, católico ou espírita para honrar pai e mãe? Não. Se você perguntar na rua, as pessoas vão falar, cara, esse é o certo. É ou não é? Não roubar, não matar. Não roubar, não matar, não trair a esposa, ser fiel ao esposo. Você precisa ser crente para ser fiel no casamento? Você precisa ser católico para isso? Ou é o senso comum de moralidade ou do que for? Você está entendendo? Então, assim, a Bíblia, na verdade, ela é um manual de instrução do ser humano, assim como você compra uma geladeira e vem um manual de instrução. É lógico que as religiões se apoderaram da Bíblia e a usam a seu favor. Mas a Bíblia deveria ser um livro obrigatório nas escolas. Eu defendo um ensino bíblico nas escolas não religioso. Não estou defendendo o ensino religioso. Total. O ensino bíblico. Usando a Bíblia como livro histórico e filosófico para levar um conhecimento às crianças e aos adolescentes que reduziria muito problemas sociais como a marginalidade, problemas com drogas, problemas familiares seríssimos e outras coisas, até de caráter. Por exemplo, a Bíblia fala que você tem que falar a verdade. Porque muitos problemas a gente tem na sociedade porque as pessoas mentem. Né? As pessoas enganam, as pessoas roubam. Ou seja, a Bíblia fala, isso não pode. Se a gente seguisse a Bíblia, o mundo seria melhor, independente da religião. Foi por isso que ela foi deixada. Ela tem um propósito que ela foi Exatamente. deixada. É um manual de vida do ser humano. Então, assim, no Powerhouse, esse ano eu falei sobre a parábola do bom samaritano. E usei a parábola do bom samaritano para aplicar na vida empreendedora. Cara, foi demais. A gente recebeu milhares de testemunhos, depoimentos. A que eu quero usar hoje é a parábola do filho pródigo. Como é que é a parábola do filho pródigo? É um filho de um multimilionário, tinha ele e o irmão. A Bíblia diz que ele chega para o pai dele. Primeiro vamos esclarecer o que é uma parábola. Parábola é uma história representativa, ilustrativa. Jesus usava muito parábola para você entender é um storytelling. Para você entender de uma forma mais clara. É tipo uma analogia no É uma analogia, né? Você perguntava alguma coisa para Jesus, se a resposta era muito difícil, ele te respondia com uma parábola para você entender. Justo. Aí você, Era um contador de história. Era um contador de história clássico. perito. Eu falei assim, Jesus, o que é isso? O que é aquilo? Ele falou, bom, é como um grão de mostarda e começar. História. Entendeu? Então, entendi. Na parábola do filho pródigo, a história é o seguinte, então, é ilustrativo. O filho chega para o pai, um dos dois filhos, chega para o pai, o mais novo, fala assim, pai, me dá uma parte da minha herança. O pai era multimilionário. Eu quero a minha parte da herança agora.
E tem um versículo em Provérbios, que é o livro de Salomão, o homem mais sábio e mais rico historicamente que já passou, que diz que a maldição, quando é adiantada, vem a ser... Desculpa. A herança, quando é adiantada, vem a ser uma maldição. Então, herança é bom? Pô, trabalhei a vida toda, eu quero deixar uma herança para meus filhos. Mas adiantada vira maldição. Está na Bíblia. Toda vez que você descumpre um princípio bíblico, você vai pagar um preço, acreditando ou não acreditando. Tiago, eu não acredito nisso. Não. Você pode não acreditar, mas vai pagar o preço do mesmo jeito. É histórico, é estatística. Você não acredita na Bíblia, então você acredita em matemática? Pega por estatística. Quem cumpriu o princípio como está, quem descumpriu os princípios bíblicos como está. Pega por estatística, então. Vamos na matemática. Então, esse homem, ele adiantou herança. Então, está na Bíblia que ele atraiu uma maldição para a vida dele. Então, ele pega a herança, parte dele, e a Bíblia diz que ele vai para uma terra muito distante e começa a gastar todo esse dinheiro com mulheres, prostituição, com amigos, com jogos, com tudo aquilo que o ganhador da Mega Sena faz. Porque dinheiro fácil faz você gastar fácil. Você não tem um ganhador da Mega Sena de pé. Os caras estão tudo quebrados. Então, ele começou a gastar com isso. Você já viu um cara quebrado se levantar? Já. Pô, eu estava quebrado, me levantei. A Bíblia diz que ele quebrou. Dava para se levantar? Dava. O problema é que ele não conseguiu prever o futuro, porque ser humano não prevê futuro. Deus sim. E no futuro, a Bíblia diz que estava vindo uma grande fome sobre a terra. Então, qual o problema? Ele quebrou como se fosse no meio da depressão de 29 ou do coronavírus 2020. Não tinha para onde correr. Ele quebrou e não tinha para onde correr, não tinha de onde levantar recursos. Então ele começou a desejar comer comida de porco, ele começou a ser muito humilhado. Claro, os amigos desapareceram, eram amigos do dinheiro, as prostitutas foram embora, acabou o dinheiro, acabou tudo. Aí a Bíblia diz que ele cruza os braços no meio de um chiqueiro, olhando para a comida de porco, pensando em comer a comida do porco. E fala assim, caramba, eu estou aqui tentando comer comida de porco e os empregados da casa do meu pai comem muito melhor do que isso. Já sei o que eu vou fazer. Aí a Bíblia diz assim, ó, caindo em si, ou seja, a ficha caiu. Caindo em si, pensou, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi assim, : Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como eu fosse um dos teus empregados. Ou seja, eu sei que a droga que eu fiz foi tão grande, não precisa mais me assumir como filho, não. Deixa eu voltar como empregado, que eu sei que eu vou viver melhor do que eu estou vivendo lá. Aí a Bíblia diz no outro versículo, levantou-se e foi. Chegando lá, o pai abraçou ele, falou, que isso, você é meu filho, recebeu de volta, botou um anel de ouro nele, botou roupa de linho e falou, você matou o melhor cordeiro que tinha e fez um banquete. Moral da história. Ele cria um problema e não tem nessa parábola uma oração, um pedido de socorro a Deus, não tem um anjo descendo para ajudar. Ele cria o problema e resolve sozinho. Então o que acontece? Eu uso essa palavra para te ensinar. Você resolve o problema que você criou e Deus resolve os que você não criou. Uau. Então tem problema que você não criou. Tem diagnóstico que chegou na tua vida que não foi uma alimentação, foi coisa do destino, aconteceu. Então isso é com Deus. É impossível, não foi você, é com Deus. Agora, se eu posso pedir perdão para alguém que está ferido comigo, eu peço e resolvo, ao invés de falar, Deus, vai lá, dá um jeito nessa relação. Não é assim que funciona. Não é para ficar terceirizando, né? Não dá para terceirizar a fé, não dá para terceirizar. Você não manda em Deus. Você cumpre princípio e ele move em cima dos princípios.